Boa noite, galera. Boa noite. Confere o som aí pra mim, que o pessoal tá falando que tá sem som. É de antes, será? Deu uma falhinha. Perdão, galera, mas já estamos aí de volta. Prof. Raquel na área. Vamos falar sobre um assunto super relevante para vocês hoje. Eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo que eu trouxe para vocês. No Ajuda Aí, a gente vai falar sobre procrastinação. E eu tenho certeza que tu procrastina. Sabe por que eu tenho certeza que tu procrastina? Porque todo mundo procrastina. Eu procrastino, tu procrastina, ele procrastina. E eu não vou conjugar todo esse verbo porque eu não sou o Gui, né? Se eu pudesse chamar o Prof. Gui aqui para me ajudar, aí sim, mas não vou me arriscar a conjugar todo o procrastinar. O que importa? Importa que todo mundo procrastina e que não tem nada de tão errado assim em procrastinar. O que é um problema é o excesso de procrastinação. É quando a procrastinação te impede de fazer o que tu tem que fazer. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero que tu me dê boa noite para eu olhar aqui as carinhas de vocês no chat, para eu conversar um pouquinho com vocês. Eu já quero também que tu me conte de onde tu tá falando, para eu ver se tem aluno aqui que já veio nos Ajuda Aí anteriores, que já tava aí, que já me conhece, quem não me conhece ainda. Boa noite, Mônica. A Mônica tá sempre presente. Lucas, Paula, Cecília, bem-vindos. E eu quero que tu me conte o que tu faz quando procrastina, porque isso é uma coisa super importante de tu identificar, sabia? Às vezes a gente fala assim, eu fico procrastinando. Essa palavra, ela acabou ganhando tanta intimidade pra gente, que a gente usa ela como se ela dissesse alguma coisa, mas ela diz muito pouco. Fiquei procrastinando. Que é isso? O que tu fez de fato? Então eu quero que vocês me digam, o que vocês fazem quando rola a procrastinação? Tu vai dormir? Tu fica mexendo no Instagram? O que tu faz? A gente já combinou de deixar o telefone longe, de não deixar ele atrapalhar, mas hoje eu vou te trazer opções bem objetivas do que fazer para evitar a procrastinação, beleza? Então, já te digo que tu tem que pegar um papel e uma caneta agora para anotar tudo que eu vou te falar, para que tu possa colocar em prática e não esqueça de nada. Porque hoje, eu sei que o Ajuda Aí é uma vibe bem leve, bem divertida, mas hoje, claro que vamos continuar na vibe leve e divertida, mas com muito conteúdo e um conteúdo super relevante para ti hoje, porque realmente eu sei que é uma coisa que te atrapalha demais a procrastinação, né? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa pensar em relação à procrastinação é que muito provavelmente tu procrastina por estar fazendo um planejamento pouco realista. O planejamento pouco realista é quando tu não tem o hábito do estudo ou tu tem o hábito de poucas horas de estudo e coloca lá no teu planejamento muito mais do que o que tu tá acostumado, tá? Então, isso vai gerar procrastinação. Por quê? Se tu tá acostumado ali a pegar, sei lá, e estudar 2 horas no teu dia, e aí, de repente, tu resolve, sai o edital, vou estudar 8 horas por dia. Não vai. Não vai, meu amor, não vai, não adianta. Isso não vai rolar. Tu tem que fazer um planejamento realista para ter um resultado de qualidade nos teus estudos. Senão, tu acaba te frustrando e procrastinando demais. Por quê? Quando tu tá estudando ali 2 horinhas, aí sai o edital e tu, agora eu vou estudar 8 horas. Antes, quando tu sentava para te estudar e tu tinha uma meta de 2 horas, tu sentava e pensava assim, 2 horas, vou lá, beleza, vamos fazer. É muito mais fácil fazer 2 horas do que 8, né? Agora, principalmente se tu não está acostumado com um ritmo de estudo e tu olha para um planejamento com 8 horas previstas de estudo, tu vai olhar para tudo aquilo e o teu cérebro, inconscientemente, teu macaquinho interior ali, bagunceiro dentro da tua cabeça, ele vai fazer de tudo, vai achar tudo quanto é coisa como se fosse mais importante do que estudar. Porque é uma meta muito grande. Quanto maior a meta, mais procrastinador tu vai ser, provavelmente mais tu vai procrastinar. E aí, eu já vou entrar na nossa segunda dica, que é complementar a dica de um estudo, um planejamento realista. Essa segunda dica é quebrar o teu estudo em pequenos horários. Quem estava aqui no primeiro Ajuda Aí que eu falei?
que a gente falou sobre estudar por 50 minutos e pausar 10. Lembra disso? Não sei se tu estava presente, mas a gente teve uma ajuda aí que a gente conversou sobre isso. E essa técnica, ela ajuda muito a evitar procrastinação. Porque tu tem uma meta atingível. Tu pensa só no próximo ciclo. Eu vou fazer mais um. Eu vou fazer mais um. E o mais um é só 50 minutos. Não são 4 horas de estudo. O que é mais fácil? Tu sentar para estudar 4 horas ou tu sentar para estudar 50 minutos? É bem mais fácil tu sentar para estudar 50 minutos, né? Então, quando tu quebra bem os teus estudos, assim, em pequenas etapas, fica muito mais fácil de cumprir, tá? Então, primeiramente, planejamento realista e bem individualizado, quebradinho, em pequenas tarefas, tá? E assim, ó, o que é importante na hora de fazer o teu planejamento? Que tu também coloque dentro do teu planejamento, e já falamos sobre isso também por aqui, né, no Ajuda Aí, que tu coloque dentro do teu planejamento tudo o que tu tem que fazer, e não apenas os estudos. Tu vai colocar se tu precisa limpar a casa, se tu precisa levar os filhos na escola, tem que levar no balé, tem que buscar do futebol, tenho que ajudar o marido numa tarefa lá da casa, tenho que ajudar a esposa numa tarefa da casa. Eu vou colocar tudo no meu planejamento. Eu tenho a quarta-feira do chamego. Quarta-feira eu e a esposa, eu e o marido, a gente se encontra pra ficar juntinho, pra curtir, tomar um vinhozinho. Então, coloca isso no teu planejamento. Quanto mais específico for o teu planejamento, menos chance de tu ficar furando ele, tá? E menos chance de tu te decepcionar. Faz um planejamento bem realista e bem específico, porque aí tu tende a cumpri-lo, tem uma maior tendência a cumpri-lo. O que vai te ajudar nesse sentido também? É tu entender que planejamento bom é planejamento cumprido. Muitas vezes, eu já peguei muito aluno assim na mentoria, tá? Muito mesmo. Muita gente que faz lá um planejamento lindo, que vai acordar, tu vê a planilha, acordar 5 da manhã, estudar a partir das 5:30, estudar até meio-dia, almoçar, estudar a partir da 1 da tarde, e depois até as 5 da tarde, e descansar mais um tempo, fazer um lanche, o café da tarde, e estudar mais 4 horas à noite, sabe? Tipo assim, ai, que lindo! Mas não vai fazer. Ninguém no mundo vai fazer. Não vai fazer. O que adianta? Planejamento irrealista só serve pra uma coisa. Pra te frustrar. Só. É só pra isso. É só para te frustrar que serve um planejamento irrealista. Então não esquece que o planejamento bom é aquele planejamento que tu vai cumprir. Cronograma bom é cronograma cumprido, nem que ele tenha só 2, 3 ciclos por dia, não importa. Ó, é muito sério isso que eu tô falando. Porque às vezes a gente pensa que, se eu estudar só 2 horas por dia é pouco. Mas tem gente que tem mais tempo e não estuda essas 2 horas, porque fica desorganizado, não estuda, sei lá, tem um turno livre e acaba estudando 2 horas só. E vou te dizer, a maioria das pessoas não tem muito tempo para estudar. Então, se tu é uma pessoa que tem pouco tempo, se tem 2, 3 horinhas por dia, tu tem só esse tempo, faz bom proveito desse tempo, tá? Não fica te martirizando por tu ter pouco tempo, tá? Ai, tô com frio, vou diminuir um pouquinho aqui o ar. Aumentar, né? Não sei. Ih, fiz errado. Deu. Ó. Então, nosso primeiro item é que tu faça um planejamento bem realista, tá? Um planejamento bem realista. Divide ele bem divididinho, tá? E não esquece que planejamento bom é planejamento cumprido, tá? Deixa eu ouvir aqui quem que está no chat conversando. André Luiz, boa noite. Vinícius Vale, receba, boa noite. Caroline disse, oi, boa noite. Sim, estou tentando implementar isso. Antes dos 50 minutos, tento não interromper. Antes, estava parando cada pouco. Já está me ajudando muito, viu? Ó, que legal, Carol. Fico feliz, fico muito feliz. Essa técnica, ela realmente ajuda muito, 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 muito. Me ajudou muito. E eu já vi muita gente transformar os estudos com ela.
É muito boa mesmo essa técnica. Que bom que tu tá botando em prática. Eu vou te dar mais uma dica em relação a isso. Olha só. Tu disse que está tentando implementar. Que antes dos 50 minutos, tenta não interromper. E aí, agora eu quero que vocês prestem bem atenção em mim. Quem tenta não faz nada. Eu sei, Carol, que tu tá falando isso por hábito, tá? E a partir de hoje, meu bem, Carol, Cecília, Lucas, Paula, Mônica, André, Luiz e Vinícius e todos os outros que estão aqui me ouvindo, tu vai eliminar a palavra tentar do teu dicionário. Ai, Raquel, vai vir com essa bobagem de energia. Não é energia, não. É porque, que eu não acredito, não sei, tu pode acreditar, né, enfim, e não achar bobagem, mas é que às vezes quando a gente fala disso, algumas pessoas vêm e falam que é bobagem, né? Então, a pessoa pode acreditar ou não. Mas o que eu estou falando não tem a ver com isso. Não é essa base. É realmente ser realista. Por quê? Só fala tentar quando tu já está consciente da possibilidade de não conseguir. E agora eu te pergunto, Carol, de quem depende implementar a lógica dos 50 minutos? Única e exclusivamente de ti. De quem depende fazer um planejamento realista? Único e exclusivamente de cada um de vocês. Então não tem como tentar fazer um planejamento realista. Não tem como tentar implementar. Tem como tu decidir implementar. Então, eu decidi implementar. Evidente que no início vai ser difícil, será desafiador, mas tu não tá tentando, tu tá fazendo. Por quê? Tu decidiu implementar. Então tu não tá tentando nada. Tu tá fazendo. Carol, tu já tá fazendo, entendeu? Não tá tentando fazer coisa nenhuma, tu já tá fazendo. Para de tentar. Tu tá fazendo. E aí, junto com o tentar, veio conseguir ou não conseguir, que tu também vai eliminar do teu dicionário. Sabe por quê? Por quê? Olha só. Quando eu decido que eu vou todos os dias acordar às 5:30 da manhã e treinar junto com o Prof. Gui, que a gente faz crossfit junto, às 6 da manhã. Eu vou tentar treinar todos os dias às 6 da manhã? Ou eu vou treinar todos os dias às 6 da manhã? Eu vou treinar todos os dias às 6 da manhã. Tá? Porque eu decidi isso pra minha vida, então eu vou fazer, certo? Beleza? Se eu decidi isso pra minha vida e vou fazer, eu vou conseguir? Não. Eu vou fazer. Não tem a possibilidade de não conseguir. Tem a possibilidade de acontecer uma eventualidade e tudo mais, e de em um ou outro episódio eu modificar. Tu vê que eu não falo conseguir, nem não conseguir? Tu não precisa falar. Porque quando tu fala que tu vai conseguir ou não conseguir, ou usar essas palavras tentar, tu tá já te condicionando a possibilidade do negócio não dar certo. Ó, eu não vou conseguir treinar todos os dias. Eu vou treinar todos os dias, porque eu me determinei a isso, eu decidi isso pra minha vida. Eu vou treinar todos os dias às 6 da manhã. Vou. Não é uma possibilidade. Não existe uma possibilidade de eu não conseguir. Não. Existe uma possibilidade de, eventualmente, acontecer alguma coisa e eu decidir conscientemente que eu não vou treinar. Existe a possibilidade de tu não conseguir acordar na hora que tu te planejou para acordar? Não. Existe a possibilidade de tu ouvir o despertador tocar e decidir conscientemente que tu não vai levantar para estudar. Isso pode acontecer. Isso sim. Ah, Raquel, mas eu deixei, mas o meu despertador tocou e eu desliguei ele dormindo. Ah, desligou dormindo? Porque deixou do lado da cama. Já sabe que não é pra deixar do lado da cama? Conscientemente deixou a possibilidade de desligar o telefone dormindo, deixando ele do lado da cama. Então, conscientemente, tu já aceitou que tu poderia não levantar no outro dia. Não é que tu não conseguiu levantar. Tu decidiu conscientemente deixar o telefone do lado da cama
Pra quando ele tocasse, tu pudesse desligar dormindo. Então, não. Tu não deixa de conseguir qualquer coisa, ou tu não consegue qualquer coisa. Tu decide, tu é adulto, tu decide as coisas pra tua vida. Então, Carol, a Carol falou, verdade, tome. Então, Carol, aqui, ó, acabou o tentar e o conseguir no teu vocabulário. E de todos vocês que estão me ouvindo. Tem mais uma problemática no conseguir e no tentar. No não conseguir, principalmente. Quando eu tô fazendo mentoria com os meus alunos, volta e meia vem hoje eu não consegui, tal. Quando isso acontece, por exemplo, hoje eu não consegui estudar direito administrativo. Na verdade, esse eu não consegui sempre vai vir, ou deveria vir, acompanhado de uma explicação, certo? Por que ele tem que vir acompanhado de uma explicação? Sabe? Porque ele não diz nada. Ele não diz nada. Não consegui. Tá, o que aconteceu? Naturalmente, se eu olhar pra ti e falar, se eu chegar aqui pro chefe, atrasada, né? Tem que dar o ajuda aí. Cheguei atrasada, cheguei 7h30, era 7 horas, cheguei 7h30. Ai, Estevão, não consegui chegar. Ele vai olhar pra mim e falar assim, o que aconteceu? Né? Naturalmente tu vai perguntar isso. Por quê? Porque eu não consegui, não diz nada. O não conseguir te exime de responsabilidade e coloca, a responsabilidade pro universo. Então vamos trabalhar com fatos. O que aconteceu nesse último dia que tu ficou procrastinando? O que tu fez de fato? Voltando pro nosso tema principal de hoje. O que tu fez de fato? Eu fiquei mexendo no celular, Raquel. Bom, então tu tomou uma decisão consciente de mexer no teu celular no horário de estudo. Porque vamos combinar uma coisa. Se tu tem um horário de estudo e tu senta pra estudar e tu dá play nos 50 minutos e começa a estudar e mexe no celular durante esse horário, decisão consciente total. Não é procrastinação. É uma decisão consciente de a minha prioridade é mexer no celular, não é estudar. Não, Raquel, mas tal coisa. Não, vem com tal coisa. Não tem. Não tem, cara. A não ser que pegue fogo na casa e tu seja a única pessoa que possa apagar. A não ser que a pessoa que mora aí contigo passe mal, tu tem que levar pro hospital. Cara, fora isso, sem vergonhice. Ai, mas eu tô muito cansada. Então descansa. E eu não estou dizendo que é fácil com tudo isso que estou falando. Tanto que eu vou te trazer aqui mais dicas objetivas do que fazer para melhorar no combate à procrastinação, tá? Não tô dizendo que é fácil. Eu quero que tu tome consciência do que tá acontecendo dentro da tua cabeça, sabe? Porque senão, a gente fica só nessa de, procrastinação, não fiz, não, eu tentei, não consegui. E vai jogando a responsabilidade, e não digo responsabilidade no sentido de tu sentir culpa, mas de encontrar a razão e resolver. Porque senão, olha só, pensa comigo. Tu tem que acordar cedo pra estudar. Aí num dia, sei lá, tu não acorda. Aí tu fala, não consegui acordar. Tá. Aí no outro dia, tu não acorda. E tu, não consegui acordar. Tá, mas o que tá acontecendo? De fato. Eu tô indo dormir tarde. E aí quando eu toco o despertador, eu não levanto. Eu desligo, ponho soneca. Isso que tá acontecendo, tá. Então, objetivamente, o que tu vai fazer pra não apertar mais a soneca na hora que ele tocar? Porque isso é procrastinação também. É procrastinar a hora do teu estudo, né? O que tu vai fazer? Bom, eu vou deixar o meu telefone no corredor. Eu vou instalar o aplicativo. Tem um aplicativo que chama Alarme. Alarme com Y no final. Que tu tem que tirar uma foto de uma coisa pra ele parar de tocar. Então, tipo assim, tocou e tu tem que tirar foto de uma colher. Aí tu não sabe do que ele vai te pedir foto, entendeu? Aí tu tem que ir lá na cozinha, catar uma colher, e daí tu acorda, entendeu? Então, assim, se o teu objetivo é esse, faz o que tem que ser feito. Não vai deixar o telefone do lado da cama sabendo que tu vai desligar, que tu vai estar cansado no outro dia e não vai querer acordar. Mas, se tu não fizer essa análise realista e tirar o não consigo, tirar o não conseguir, tu não vai analisar. Porque é muito fácil dizer, não consegui estudar hoje. Mas o que aconteceu? Então, fechando essa parte, voltando especificamente para procrastinação, acabou. Consigo, não consigo e consegui. Aliás,
Acabou. Tentar, consigo e não consigo. Ou conseguir e não conseguir. Por que o tentar? Porque tu não vai tentar coisa nenhuma. Tu vai decidir, tu é adulto, tu decide o que tu quer na tua vida. Decidir que eu vou fazer? Vou fazer. Decidir que não vou fazer, não vou fazer. Então, eu não vou tentar. Vocês não vão tentar botar em prática nada do que eu tô falando aqui. Vocês vão decidir. Vou botar em prática ou não vou? Vou. Ah, então beleza. Tu não vai conseguir nada também. Porque se tu decidir o que tu vai botar em prática, tu vai botar em prática. Tu não vai tentar botar em prática pra conseguir. Tu vai botar em prática. Se tu decidir que vai botar em prática, não tem chance de não conseguir. E outra, tu não vai mais não conseguir fazer as coisas. Tu vai ser realista e na hora que alguma coisa não sair como planejado, tu vai pensar, o que efetivamente aconteceu? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo o quanto isso pode ser transformador na tua realidade pra tu olhar pra tua vida de uma forma realmente efetiva e realmente entender o que é que tá atrapalhando os teus estudos? Porque tu parou essa história de não consigo, de não conseguir. Tu vai olhar e tu vai pensar, tá, é isso que tá me atrapalhando. É isso que eu vou resolver. O que eu faço pra resolver isso aqui? Ao invés de todos os dias ficar repetindo, não consegui isso, não consegui aquilo. Tá? Então, eliminamos essas palavras do dicionário. Beleza? Deixa eu ver. Eu tenho que atualizar aqui, eu acho. Deu. Choque de realidade. Isso aí. É importante às vezes, né? Dar um saculejo, porque às vezes a gente não se dá conta desses detalhes, né? Então, ó, boa noite, Mário. Boa noite, Sidney. Bem-vindos. E outra dica que eu quero te dar agora, o nosso próximo tópico para evitar a procrastinação é o seguinte. Eu quero que tu deixe tudo preparado no dia anterior. O que eu quero dizer com isso? Pode parecer bobagem, tá? Mas assim, se no dia anterior tu já olhar que tu tem que estudar direito administrativo, atos administrativos, que tu tem que estudar português, pontuação, que tu tem que estudar constitucional, poder judiciário. E tu tem que estudar essas 3 matérias. Tu já sabe a matéria e o assunto, né? Beleza. Se tu sentar na tua cadeirinha de manhã para começar a organizar as coisas que tu vai estudar, tu já vai perder preciosos minutos ali no início. E aí a tendência de procrastinação, achar o material, catar a página do material, abrir a lei no... Enfim, coisas, detalhezinhos que tu precisa antes de começar efetivamente a estudar. Se tu fizer isso no horário que tu tá começando a estudar, tu já tá meio que procrastinando. E a tendência é que tu não comece a estudar, que tu vai encontrando outras coisinhas pra fazer. O ideal é assim. Tomei meu café, ou cheguei do trabalho, tá? Sentei pra estudar, puxei a cadeira aqui, abri, que eu já deixei na página que eu vou precisar hoje, e ó, comecei a estudar. Tudo ali, ó, pronto. Então, eu fazia isso. Eu acordava, como eu já falei pra vocês, eu acordava às 5 da manhã, começava a estudar às 5:30. Mas não era sentar e ver, o que eu tenho que estudar hoje? Não. Tava uma pilha de materiais aqui, ó, do meu ladinho. Já tava na página que eu ia estudar. Eu já pegava aqui, ó, pá, aula, atualiza, bota a senha, play. Fechou. E em menos de 2 minutos do horário que eu me planejei para sentar para estudar, eu tava efetivamente estudando. Porque quanto mais tu demora, mais tu tende a demorar, tá bom? Então já prepara tudo no dia anterior. Olha, isso que eu tô te falando, pode parecer bobo, mas faz pra tu ver. Vai dar uma diferença incrível. Tu vai ver, assim, ó, muita diferença. Realmente é bem gritante, sabe? Quando tu deixa tudo organizadinho no dia anterior. Faz bastante diferença. O que mais? Ai, cara. Eu tô com uma listinha aqui pra eu não esquecer de falar nada, né? Seguinte. Isso aqui é uma coisa que há controvérsias. Vai ter coach por aí que vai dizer diferente, tá? Mas eu preciso te alertar o seguinte. Se tu ficar compensando, tu vai tender a procrastinar cada vez mais. O que eu quero dizer com isso? Seguinte,
Se tu te planeja pra estudar 4 ciclos naquele dia, 4 turnos de 50 minutos, lembra? Tá, tu planejou pra fazer 4, então. Agora já fiquei com calor, ó. Oh, tô destemperada. Planejou pra fazer 4, né? Aí tu, sei lá, acordou atrasado, não fez, não começou. Começou a fazer no horário que tu tinha planejado pra estar fazendo o segundo já. Aí, beleza, era pra ter começado às 7 e eu vou começar às 8. Aí tá, fiz às 8, fiz às 9 e fiz às 10. Que era o último que eu tinha que fazer, porque sei lá, tem que fazer almoço e tem que trabalhar de tarde, tá? E não fez aquele das 7, aquele primeiro. Aí o que tu faz? Resolve todas as paradas, trabalha, volta, 7 da noite, vou fazer aquele que eu não fiz de manhã. Não vai, meu bem, não vai. Para de fazer isso agora. Para de fazer isso agora. Promete pra mim que não vai fazer mais isso. Promete? Promete no chat aqui. Prometo, Raquel, que se eu não cumprir no horário que eu planejei, eu não vou fazer depois. Cara, é óbvio, meu amor, que eu estou falando de uma realidade de uma pessoa que pode planejar minimamente seus horários, tá? Se tu é uma pessoa que tem uma vida muito louca, que tu não tem como planejar horários, aí já é outra história. Mas se tu pode planejar o horário que tu vai estudar, a regra, não faz mais isso, tá? Por que tu não vai fazer mais isso? Porque assim, o Mário quer levar uns tabef, né, Mário? Onde é que tu tá? Que eu vou pegar um ônibus agora, vai te... vai tentar. Vai tentar. Ora. Quando tu faz isso, o que acontece aqui dentro da tua cabeça? Olha só. Acordei, era pra eu ter acordado às 6 pra começar a estudar às 7. Eu não acordei às 6. Acordei às 7. Eu comecei a estudar às 8. E aí, lá no final do dia, eu fui querer compensar o que eu não fiz no de manhã. Só que lá no final do dia, eu já tinha outras coisas pra fazer. E daí eu acabei indo dormir mais tarde. Porque eu tive que compensar lá o que eu não fiz de manhã. Aí fui dormir mais tarde. Aí no outro dia, já ficou difícil de levantar, né? Às 6, pra estudar às 7. Aí eu acordei às 7 de novo, pra estudar às 8. Só que daí naquele dia ficou um pouquinho mais difícil de compensar lá no final do dia. E aí eu acabei indo um pouco mais tarde. Aí no dia seguinte, eu já não acordei mais às 7, acordei às 7h30 e fui começar a estudar só às 8h30. Tá entendendo a bola de neve que vai virando? Vira uma bagunça completa. E eu tô te dando um exemplo de um ciclo, tá? Tô te dando um exemplo de uma horinha que tu deixou de estudar. Agora, o que acontece às vezes? A pessoa se planeja pra estudar de manhã, tem um imprevisto real, tá? É tipo assim, fulano passou mal, eu tive que levar no hospital. Não é imprevisto de minha mãe queria ir no mercado e eu levei ela. Só um pouquinho, né? Vamos se respeitar. Isso aí não é imprevisto, tá? Imprevisto real aconteceu. Tu tinha planejado lá pra estudar 3 ciclos de manhã e 3 de tarde. Aí de manhã a mãe passou mal, levou no hospital, voltou e de tarde tu estudou. Tu tem 3 ciclos que tu não fez de manhã. Tu vai fazer de noite? Pra no outro dia não levantar? E atrasar tudo de novo? Não! Entenda uma coisa. Se tu for, assim ó, se tu for realmente fiel a ti mesmo, tá? Se tu for fiel a ti mesmo e de verdade só interromper o teu estudo quando for o imprevisto real, não tem por que tu querer compensar isso. Que não vai acontecer todo dia, entendeu? Se tá acontecendo todo dia, não é imprevisto. Não é imprevisto de verdade. Dava pra prever. Se acontece todo dia, tu consegue prever. Consegue te planejar levando aquilo em consideração. Tá? Então, não saiu um dia, é imprevisto? Acontece. Fica tranquilo com o teu coração. Acontece, faz parte. E outra, sente um pouquinho da dor também daquele horário não estudado. Sente a dorzinha daquele horário não estudado, sabe por quê? No outro dia, quando tocar o despertador, vai saltar da cama pra não acontecer de novo. Então, assim, em termos de conteúdo, faz diferença, Raquel, se eu vou estudar de manhã, ou se eu vou estudar exatamente na hora que eu planejei, ou se eu vou estudar um pouco depois da hora que eu planejei? Em termos de conteúdo, nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Agora, em termos de organização, planejamento e psicológico, procrastinação faz toda a diferença. Tu fazer o que tu planejou, porque se tu fez um planejamento realista, que foi a primeira coisa que eu falei, prevendo previstos, não imprevistos, né? Que imprevisto não tem como prever, né? Prevendo o que pode acontecer para interromper o teu estudo, que tu vai interromper o teu estudo, claro, sempre respeitando
os limites, colocando limites também para as pessoas que convivem contigo. Se tu faz isso direito, não tem problema se um dia realmente acontecer um imprevisto e tu não cumprir. É só aquele dia. Não vai acontecer o tempo inteiro. Tá? Deu pra entender essa lógica? Beleza. Vamos lá. Rafael chegou agora. Bem-vindo. Outra coisa que eu quero que tu organize aí no teu planejamento é, quando eu falei de separar as coisinhas que tu vai fazer, eu quero também que tu coloque, tipo, aquelas caixinhas de check, sabe? Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas é algo que ajuda pra caramba a evitar procrastinação. Por quê? Quando tu começa a estudar de manhã, se tu olhar pra tua lista de tarefas, se tu tiver muitas tarefas, tem que tomar cuidado com isso pra ser um planejamento realista, pra evitar quantidade imensa de tarefas. Se tu tiver muito, a tendência que tu tem é de procrastinar. Mas o que é legal? Se tu tiver mini tarefinhas, tu olha só pra próxima, entendeu? Então, por exemplo, assim, se tu tiver uma tarefa de 8 horas, é horrível. Mas se tu tiver várias tarefinhas de 50 minutos, já é bem mais legal, tá? Então, assim, faz um checklist de tudo que tu tem que fazer naquele dia. A tendência é que quanto mais check tu fizer, mais tu vai querer marcar. Tu vai olhar pra trás e pensar, olha quanta coisa eu fiz hoje. Às vezes, quando eu acordava super cedo e cumpria o meu horário da manhã, às vezes eu fazia aí 5 ciclos pela manhã, eu fazia meditação antes de começar, fazia um alongamento para ativar meu corpo, fazia a leitura de um livro, escrevia no meu diário. Diário da manhã, né? Quem é madrugueiro sabe, madrugador sabe, né? Então, assim, ó, eu fazia essas coisinhas e eu também botava naquele track de hábitos, sabe? Esses detalhes. Porque daí, tipo assim, ó, eu começava a estudar e daí eu já olhava os hábitos, eu já tinha feito um monte de coisa. E era 5 da manhã, 5 e meia da manhã. Tinha feito um monte de coisa. Quando eu terminava a manhã, nossa, eu finalizava a minha manhã, eu olhava assim, nossa, eu fiz tudo isso aqui nos meus hábitos. Eu estudei 5 ciclos. Eu tava me sentindo o poder, entendeu? Eu sou poderosa. Eu faço o que eu quiser na minha vida. Olha aqui tudo que eu fiz. Aí eu olhava pra lista e pensava assim, cara, falta só 3 pra eu fazer de tarde. De boa. Hoje eu vou terminar bem cedo. Vou poder passear com a minha gatinha, com o meu cachorro. Vou poder ficar com o boy, sabe? Então, assim, isso te estimula bastante. Então, experimenta. Ao invés de simplesmente escrever o que tu vai fazer, coloca as caixinhas do lado e faz os checks. Ou em cima também. Não faz X. Não usa X, tá? X remete a uma coisa negativa, uma coisa não feita, tá? Então, evita usar o X. Usa o Vzinho, tá? Que vai ter um monte de Vzinho, vai ficar lindo. Depois vocês podem fazer os Vzinhos, depois tira a fotinho e me marca lá no Instagram que eu reposto, tá bom? O que mais? Gente, já tá quase finalizando, tá? Já me mandem aí as perguntas que vocês têm a respeito de procrastinação ou de alguma coisa que eu tenha falado, pra gente já ir conversando. A gente já tá chegando aqui nas últimas dicas. Outra coisa que eu acho que eu até já falei, tá? E que eu acho que é bem óbvio também. Tu precisa saber o que é que está te fazendo procrastinar. Por exemplo, eu, Raquel, sei que o que me fazia procrastinar era a rede social. Então, eu, Raquel, deixava o meu telefone lá na cozinha. Ia estudar no quarto e deixava o telefone na cozinha. Porque eu sabia que o telefone me atrapalhava. Ai, Raquel, mas eu deixo no modo avião. Tá, tu deixa no modo avião e não mexe? Não, não mexo. Então tá tudo certo. Então o telefone não é um problema pra ti. Tu precisa olhar pra ti. Não tem como eu, Raquel, falar assim, ó, faz isso, isso, isso e isso, porque a tua realidade é uma realidade diferente da minha. Às vezes, o que te atrapalha, sei lá, é a TV. Ah, eu começo a ver série, eu não sei o que acontece comigo. Ah, eu vou ver só um episódio. E aí começa a maratonar e não estudo. Bom, então tu já sabe. O controle da TV tu deixa em outro lugar pra tu não mexer nele. Ah, eu passo na frente do sofá e me deito e fico no sofá com sono, preguiça, olhando, assim, deixa a TV ligada, nem vejo que tá passando TV, fico assim deitado no sofá, pensando na vida, pensando que eu devia estar estudando sem estudar. Faz isso? Então nem passa na frente do sofá. Tira o sofá, sei lá.
tira de perto de ti o que faz procrastinar. Então, tipo, no meu caso, era telefone. E eu sei que 90% de vocês também tem problema com telefone. Então, vou falar o óbvio, que é deixar o teu telefone longe na hora que tu tá estudando. Inclusive, quando eu começo a dar aula, na maioria das vezes eu já falo, me seguiu lá no Instagram, eu ponho meu Instagram e falo, me seguiu lá no Instagram? Beleza, então nossa regra é, tu vai tirar teu telefone daqui, vai largar lá no outro cômodo e tu vai olhar para a prof agora, vai focar na prof agora, sem celular perto. A pessoa obedece ou não obedece, de acordo com o que ela quiser, a consciência é dela, se ela vai querer seguir ou não essa dica, né? Que mais? Ai, tem uma dica master agora no final. Deixa eu só ver se vocês me mandaram alguma pergunta, alguma situação de vocês. Quem não mandou e tem alguma questão aí com procrastinação para eu analisar, já manda. Porque a ideia do Ajuda Aí é efetivamente olhar, se eu pudesse estar aqui com vocês, fazer uma palestra presencial seria bem melhor, né? Mas a ideia é olhar para a realidade de cada um de vocês, analisar e trazer aí soluções para efetivamente te ajudar individualmente, tá? Então, por favor, me mandem as questões de vocês, porque quanto mais vocês mandarem, mais individualizado, mais bacana vai ficar o nosso papo. Carol, penso em sair do trabalho para ter mais tempo de estudo, porque estou bem cansada, mas tenho medo de ser ruim, porque funciono muito bem com a rotina. Pô, Carol, que pergunta legal. Obrigada, viu, por essa pergunta, muito boa. E eu posso falar com propriedade sobre isso, porque eu já estive nas duas situações. Eu já estudei enquanto eu trabalhava e eu também já estudei com dedicação integral. O que acontece? Eu tinha também esse medo quando eu fui pedir exoneração. Eu era técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e eu estava estudando para o concurso que eu fui aprovada. E eu estava fazendo TRTs no Brasil inteiro. E eu já estava conseguindo boas pontuações, eu já tinha ficado em 16º lugar, sabe? Eu já estava indo super bem. Estudando e trabalhando. O que isso significa? Pensa comigo. Eu já estava indo muito bem, ou seja, eu já estudava com qualidade. Eu tinha menos tempo? Tinha, mas eu acordava 4:30 da manhã, estudava, eu já falei isso pra vocês, eu acho, né? Estudava das 5 às 10 para 6, das 6 às 10 para 7, das 7 às 10 para 8, pegava o ônibus, ia pro trabalho, trabalhava de manhã, estudava na hora do almoço, trabalhava de tarde, voltava para casa, estudava mais 1 ou 2 ciclos, tomava meu banho, comia, tomava meu banho e cama bem cedinho para acordar 4:30 da manhã no outro dia. Então, eu não tinha muito tempo. Eu fazia 4, 5 ciclos no máximo por dia. Mas eu fazia eles bem aproveitados. Tanto que eu já estava tendo resultado em prova. E foi por isso que eu decidi sair. Tá me entendendo, Carol? Eu já tinha uma rotina muito bem organizada, eu já estava estudando legal, eu já estava tendo resultado. Então, era só uma questão assim, é só questão de continuar e agora eu vou aumentar a quantidade de estudo por dia. Eu tive muito essa preocupação e é muito importante que tu tenha essa preocupação, Carol, porque tem muita gente que para de trabalhar para estudar e rende menos do que quando tá trabalhando. Tá? Então, é muito importante que tu tenha essa preocupação. Então, é aquilo, né, Carol? Organizar a tua rotina. Como é que vai ser a tua realidade? Sabe o que tu pode fazer para testar? Tira umas férias. Tira 15 dias de férias e faz como se tu tivesse pedido exoneração, não sei se tu é servidor ou não, enfim, pedido exoneração, pedido demissão. Faz como se tu tivesse pedido para sair do trabalho. E testa. Foi legal? Óbvio que não vai ser 1000 maravilhas, é a primeira vez que tu tá estudando uma quantidade de horas imensa assim, tá? Óbvio que não vai ser incrível. Mas, tipo assim, tá, me organizei, saiu, foi bacana. Tu pode contar com alguém para te ajudar nesse momento para tu não estar trabalhando, ou tu tem uma boa reserva financeira. E o quanto é necessário fazer essa mudança? O quanto será positiva essa mudança? É muito individual, né? Eu posso te falar da minha realidade. Eu já estava passando nos TRTs, faltava era um detalhe. E aí eu pedi exoneração, fiquei estudando e deu certo, tá? Mas tem que tomar bastante cuidado com isso, realmente, Carol. Se tu quiser dar uma conversada comigo no Insta, me chama lá no Insta e a gente conversa um pouquinho mais pra saber como é que é a tua realidade. Porque às vezes, também eu falo pra pessoa assim, eu já tava indo bem nos TRTs, mas eu já tinha o privilégio de ser servidora pública. Eu já tinha o privilégio de trabalhar num lugar em que a minha chefia era de boa com eu estudar. Então, se eu não tinha trabalho pra fazer,
Ok, tinha bastante trabalho para fazer normalmente, mas às vezes liberavam um horário. Eu podia estudar sem problemas, tá? Então eu tinha alguns privilégios nesse sentido para poder estar estudando com qualidade e estar tendo resultados, mesmo trabalhando. Agora, eu sei que às vezes não é a realidade. Às vezes a realidade da pessoa é que a pessoa é, não sei, segurança, por exemplo, né? Então, pô, não tem como estudar durante o horário de trabalho. Ou tem uma rotina extenuante. E aí é de se pensar que realmente fica muito difícil de conciliar e vai ser muito difícil de avançar nos estudos com aquela realidade. Ah, Raquel, mas eu não tenho jeito. Não tenho o que fazer. Se eu não trabalhar, eu não como. Bom, então se não trabalhar, tu não come, então tu vai usar o tempo que tu tem para estudar. Mas se tu tem a possibilidade, como a Carol tá falando, tô pensando. Se ela tá pensando, é porque ela já tem apoio de alguém, ou ela já tem uma grana guardada, entende? Então, cada caso é um caso, tá bom? Então, tomem cuidado mesmo com isso. Falei pra caramba, né? Tem mais uma dica ainda pra te dar. Prof, tem alguma dica pra diminuir a ansiedade? Fluoxetina. Ah, tô brincando. Mas funciona. Eu tomo. Muito acelerada. Não, mas falando sério, não que o fluoxetina não seja sério, se precisar tomar, vai lá, faz teu consulta com o teu psiquiatra e toma, né? É assim que eu faço. Mas não medicamentoso. A meditação me ajudou muito, muito, muito na época dos estudos. Inclusive, tem um vídeo no meu canal do YouTube. Me pede lá pelo Insta que eu te mando, que eu explico um pouco mais sobre a lógica de meditar. Às vezes a pessoa fica meio assim, né? De meditar e budismo e sei lá, não tem nada a ver com isso, pelo menos a meditação que eu faço não tem nada a ver com isso. Às vezes as pessoas têm uma crença específica e acham que vai entrar em conflito, mas não. Tu sempre pode encontrar um áudio, uma meditação que esteja de acordo com as tuas crenças ou com crença nenhuma, né? Então, a meditação ajuda pra caramba e outro exercício físico, né, diariamente. Mas como eu sei que a maioria de vocês aqui estuda pra área policial, eu acredito que vocês já façam exercício físico regular, né? Então, repetir coisas que já foram faladas. Mas, basicamente, o que mais me ajudou, assim, na lida com a meditação, com a ansiedade, na época que eu não tomava remédio, que era a época que eu fazia concurso, que eu comecei a tomar ansiolítico agora, há pouco tempo. Mas na época que eu fazia concurso era realmente ter uma rotina organizada, né? Toda essa organização ajuda também. Porque o fato de tu não saber o que tu vai fazer, de ter que estar sempre pensando no quando tu vai estudar, que hora tu vai estudar, o que tu vai estudar, te complica também, te dá mais ansiedade. Então, ter uma organização realista, bem feita, né? Fazer a meditação, fazer o exercício físico direitinho. E a minha última dica de hoje é o seguinte, anota aí, caderno do pensamento. O que é o caderninho do pensamento? O caderninho do pensamento tu pode comprar um caderninho bonitinho que tu acha aí por aí, qualquer caderninho. Tô tentando achar caderninho aqui, mas só tem livro, não tem caderninho. Um caderninho. E deixa do lado da tua mesinha quando tu for estudar. Caderninho com a canetinha, tá? Aí tu tá estudando e vai vir o pensamento lá na tua cabeça de eu tenho que marcar um dentista. Aí tu faz assim, não posso esquecer de marcar o dentista. Tô estudando, sei lá, direito administrativo. Eu sempre penso direito administrativo porque eu dou aula de direito administrativo. Tô estudando direito penal. E aí tu pensa, tem que marcar dentista. Não posso esquecer de marcar o dentista. Tá, beleza. E continua estudando, né? Aí, olha o que tu acabou de fazer. Tu pensou no dentista e mandou uma mensagem pro teu inconsciente, que é a seguinte. Inconsciente, me lembra de marcar o dentista? Eu não posso esquecer. Não foi? Beleza. Aí tu tá lá, continua estudando penal. 5 minutos depois, tem que marcar o dentista. Pô, que saco, eu fico pensando nesse dentista. Sim, mas tu acabou de pedir pro teu inconsciente te lembrar. Teu inconsciente só fez o que tu pediu. Porque tu só pediu assim, não posso esquecer, me lembra? Foi isso que tu pediu, não foi? E agora tá reclamando? Não, faz sentido nenhum. Então, a gente vai tirar essa tarefinha do teu inconsciente e a gente vai botar no caderninho. Raquel, que bobagem. Cara, faz isso. Tu não faz ideia. Parece que tu tirou com a mão o pensamento da tua cabeça. É bizarro. Vocês façam isso, depois vocês me contem como é que foi, tá? Porque é bizarro. Aí eu pensei, tem que marcar o dentista. Caderninho, marcar dentista. Continuei estudando. Tem que levar o cachorro pra passear. Caderninho, cachorro pra passear.
Continua lá. Aí tu pensou, por que será que o tsunami acontece? Que às vezes vem uns pensamentos aleatórios, né? Por que será que o tsunami acontece? Por que aconteceu naquela zona em 2000 e não sei quanto? Tu começa a pensar nas viagens, assim, né? Ah, tsunami, caderninho, tudo. Tanto coisas que tu precise fazer, quanto bobagem que vem na tua cabeça. Sei lá, ai, que saco. A mãe brigou comigo essa semana, vou ter que conversar com ela, ter que lavar a louça depois. Tô chateada com o boy. E aí, tudo isso, vai botando ali. E aí, o que é interessante? Tu reservar um momento para o teu caderno de pensamento. Especialmente se tu tem muitos pensamentos aleatórios assim, que era o meu caso. Muito pensamento aleatório. Se tu tem muitos pensamentos aleatórios assim, é legal que tu reserve um momento do teu dia para ler esse caderno. Pode ser o momento da meditação, no início do teu dia. Lê aquele caderno e deixa vir tudo que tu tem que pensar sobre as angústias, os sofrimentos da briga que tu teve com fulano. Ai, briguei com fulano, eu devia ter dito tal coisa. Sabe? Caderninho do pensamento. E vai tirando. Tira da cabeça e bota no caderninho do pensamento. Tira da cabeça e bota no caderninho do pensamento. Até não sobrar mais nada que não seja estudo aqui dentro, entendeu? Vai botando. Faz uma semana e depois me conta. Tu vai ver. Gente, é incrível. É incrível. É muito legal o resultado que dá o caderninho de pensamento. Tá? Então, falamos aqui. Deixa eu ver. Ó, primeira coisa, então. Planejamento realista, anotou aí? Planejamento realista. Depois, preparar tudo no dia anterior. Depois, não fazer compensação, por favor. Parou essa história de compensação, tá? Fazer o checklist. Deixar o telefone longe ou o que quer que seja a coisa que te faz procrastinar. Eliminar. Para isso, tu tem que identificar a coisa que te faz procrastinar, né? E o caderninho do pensamento. E aí, finalizando, já falamos também da questão da ansiedade. Finalizando, eu queria te dizer o seguinte. Tu ficou aqui quase 1 hora comigo, ouvindo eu falar um monte de dica. Eu espero que tu tenha gostado das dicas que eu falei. Só que tem um problema. Não adianta nada tu ter ficado 1 hora aqui e tu não botar em prática o que eu tô te dizendo. Então é o seguinte. Tu te compromete comigo, te compromete aqui no chat comigo, te compromete a colocar em prática pelo menos uma dessas dicas que eu te dei hoje em até 24 horas. Te compromete comigo e com todos os colegas que estão presentes, né? Te compromete aí a colocar em prática pelo menos uma, tá? Das dicas que eu te passei hoje. Já fala aí qual dica que tu vai colocar em prática imediatamente, tá? No mínimo 24 horas. Quer dizer, no máximo 24 horas para colocar pelo menos uma dica em prática. Por quê? Senão, essa quase 1 hora que tu ficou aqui comigo foi pra nada? Pra que serviu essa 1 hora? Né? Pra que serviu essa 1 hora? Que tu tá aqui, olhando pra cara dessa professora. Por quê? Agora me diz, quantas vezes tu já olhou live no Instagram, no Twitter, no Facebook, com um monte de dica e não botou nada em prática? Pensou, nossa, que dica boa, e nunca colocou em prática. Quantas vezes já fez isso? Olha o tempo de vida que tu perdeu vendo a live. Que se não é pra botar em prática, não faz sentido nenhum tu ver, né? Então, comprometidos todos a colocarem em prática todas as dicas que eu dei. Aliás, pelo menos uma. E pra não te sobrecarregar, é legal também que tu te planeje a colocar uma por dia. Tipo, amanhã eu vou botar essa em prática, depois de amanhã eu vou botar essa. Não precisa colocar todas de uma vez só, porque senão tu pode aí te incomodar, porque é muita mudança na vida da pessoa colocar tudo isso em prática, tá? Mas coloquem em prática, me contem lá no Insta o que vocês estão achando dessas mudanças, tá? Tenho certeza que vai realmente ajudar muito a evitar a procrastinação, tá bom? Se vocês precisarem de ajuda em algum detalhe mais, também me chamem, conversem comigo. Deixa eu ver aqui, o André falou que vai botar todas em prática, a Carol disse que vai botar o checklist para provar tudo que faço nessa casa. Adorei! Vou provar tudo que eu faço nessa casa, o máximo. E o caderno do pensamento. Gente, o caderno do pensamento é muito incrível. Assim, depois que eu descobri isso, nossa, transformou os meus estudos completamente. Tá bom, gente? Qual é o meu Insta? Ah, eu achei que vocês já me seguiam todos.
Prof. Raquel Ojaf. Alguém coloca aí, por favor? @Prof. Raquel Ojaf. Qualquer dúvida, meus amores, me mandem lá no Insta, eu tô sempre disponível para vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, que é muita mensagem, mas eu sempre respondo, tá? Se eu não responder, sei lá, 2 dias eu não respondi, tu fala de novo, ô Raquel, qual é que é? Não me respondeu? Tá? Que o Instagram também às vezes me sabota lá e some com as mensagens, tá? Então tá, minha gente. Por hoje é isso. Eu espero que a procrastinação não esteja mais tão presente na vida de vocês, porque presente ela sempre vai estar, e é importante que a gente aceite isso também, né? Porque a procrastinação faz parte, todo mundo procrastina um pouquinho, né? Então, eu espero que vocês melhorem na lida com a procrastinação e que ela não atrapalhe tanto os estudos de vocês. Que vocês tenham estudos muito produtivos e qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Um beijo, boa noite e até o próximo!